A paz do Senhor, meus irmãos, para nós é uma satisfação estarmos aqui para apresentarmos a pré-aula da lição de número 11. Nos estúdios do CETADB, nós estamos acompanhados pelo pastor Adolvilson Alves de Andrade. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Hércules, aos nossos queridos irmãos. Que privilégio, né? Mais uma pré-aula desta feita, a lição número 11. Já estamos caminhando aí para o final desse primeiro trimestre de 2024. Sob a bênção de nosso Deus. O corpo de Cristo é o título da revista, não é, deste primeiro trimestre, mas a lição de número 11, nós vamos falar sobre o culto da igreja cristã. O texto áudio da lição está na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, é o texto áureo da nossa lição, cuja verdade prática diz o seguinte: o culto é uma forma sublime de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Esta a verdade prática da nossa lição de número 11. E nós vamos agora acompanhar aí através da sua lição, e se você não tem, você pode abrir a sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 21. Vamos acompanhar a leitura com o pastor Adolvilson. Muito bem, Efésios 5 e 15 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Maravilha, esta leitura bíblica em classe que você tem acompanhado, Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 21. E vamos aqui, amados, para os objetivos da nossa lição. Esta lição, assim como as demais deste trimestre, está com o seu conteúdo dividido em 3 tópicos que são os principais. No primeiro deles, nós temos como objetivo identificar a natureza do culto a Deus, a sua forma e conteúdo. No segundo tópico, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E também o terceiro tópico, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia do culto pentecostal. São aí os objetivos que nós temos para esta lição de número 11. E as sugestões de hinos para o devocional da Escola Bíblica são esses 3 hinos. O hino de número 124, 436 e o 533. Isso fazendo referência ao hinário da Assembleia de Deus, que é a harpa cristã. São as sugestões que temos aí, que certamente vão fazer com que o culto tenha esse entusiasmo que nós vamos estudar aqui nesta lição de número 11. A palavra-chave da lição é culto. E a respeito da palavra-chave, o pastor Adolvilson traz aqui para nós uma definição. Muito bem, a palavra culto deriva do latim cultu, não é? E significa adoração, homenagem, devoção, louvor, reverência, tributo, veneração. Basicamente, o culto a Deus é o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus numa igreja local ou individualmente. Então está aí a definição. Está aí a definição da palavra-chave culto. E nós vamos então introduzir a nossa aula de hoje, porque é exatamente nesta lição de número 11 é que vamos estudar a respeito do culto cristão sobre os diferentes aspectos, porque precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui nós veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim,
mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual, não é? Para ser seguido, para que tenha uma organização. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Então veja a ênfase que é na Bíblia, na pregação da palavra e na adoração. São os cernes, os pontos, né, principais do culto pentecostal. É o que nós temos para esta lição, a lição de número 11. Vamos então, pastor Adolfilson, já iniciarmos aqui pelo tópico primeiro, a natureza do culto. Muito bem, o tópico I, o subponto 1, você que está com a sua lição, na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Lá em Deuteronômio 6,13, faço questão de ler o versículo 12 também. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. E o verso 13 diz assim: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Portanto, o foco da adoração, do culto deve ser Deus, né? E em primeiro plano tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em segundo plano com a forma como se cultua. Então nós vamos entender posteriormente nesta lição como, né, nós vamos adorar ao Senhor. Não é de qualquer maneira. Com certeza. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra, não é? E a forma, o ritual como essa adoração acontece. Pastor, quando nós estudamos essa lição e estamos repassando hoje para os nossos irmãos, nós vamos perceber o que está acontecendo aí fora. Estão simplesmente negligenciando o culto conforme a palavra de Deus orienta. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Lá em Atos 13, do 1 ao 4, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Olha o verso 2, né, de Atos 13. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Verso 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E o verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então veja bem, o ambiente espiritual, não é? Está registrado aí como é que eles escolhiam e enviavam os obreiros para a seara, não é? E através da orientação direta do Espírito Santo. Então, enquanto estavam adorando, o Espírito Santo atuava. Enquanto os cristãos serviam, está aí a palavra leitúrgio, isto é, cultuavam o Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. É interessante que não se marcava a hora, não. Estavam cultuando, o Espírito Santo mostrava a vontade, né? Qual era a vontade dele para a igreja local. E usava os instrumentos que estavam à disposição, uma vez que o próprio texto diz que ali haviam os profetas, exatamente, mestres, e o Espírito Santo tinha liberdade. Tópico primeiro, subponto 2, o culto deve ser solene. Então nós já vimos que o culto é como serviço a Deus, e foi exatamente num culto dessa natureza que os primeiros missionários foram comissionados. Agora, a solenidade que deve haver num culto. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são igualmente importantes. Veja aí, nós temos as referências, porém nós vamos seguir dizendo que o culto não pode ser destituído de significado e nem realizado de qualquer forma. Eu vou ler esse texto de Levítico, capítulo 10,
porque aqui nós já temos, ainda que no tempo do movimento sacrificial, não é? Mas nós temos referências que vão nos ajudar a respeito desse aspecto. Ó. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. É exatamente o que nós queremos mencionar. O culto não pode perder a sua significância. O caso aqui de Nadab e Abiú, eles não tomaram do fogo do Senhor, aquela primeira chama que o próprio Deus havia aceso, para que a partir dela fosse queimado incenso. Mas eles, de autorrecreação, colocaram fogo em seus incensários e foram para apresentar esse fogo estranho diante de Deus, que rejeitou. Não por acaso, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja em Corinto. Já tratamos a respeito dessa questão da igreja de Corinto, porque o culto estava certamente virado numa bagunça. Uma desordem, assim como a gente percebe alguns cultos que são transmitidos através da internet, onde se faz de tudo, menos honrar a Deus por aquilo que Ele é. Mas o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, deixou registrados os capítulos 12, 13 e 14, onde tem aqui essa regulamentação a respeito da atividade dos dons espirituais. Não é? O capítulo 13, que tem a sua ênfase a respeito do amor que deve haver dentro da igreja, e aí o capítulo de número 14, tratando a respeito do dom de profecia frente ao dom de línguas com a interpretação. Então tem toda uma regulamentação. Você lendo os capítulos 12, 13 e 14 de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, você vai verificar isso. Então nós vamos ter de forma muito clara que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, nós temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Então existe, ainda que na Bíblia não tenha nada do tipo assim, o seu culto tem que ser assim. Você faça a abertura, leia um versículo da Bíblia, faça uma oração, cante 3 hinos, faça uma nova leitura da Bíblia. Não, na Bíblia não tem isso. Mas eu particularmente tenho como uma boa referência para tratarmos isso aí, o texto que está em nossa lição, exatamente como o texto áureo da lição, que é a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando reúne, para o culto? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, que é a pregação, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Esse texto já nos dá uma boa ideia de que o culto precisa ter elementos que não tem como ser deixado de lado. Aí nós vamos verificar esse outro aspecto. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo destacou exatamente o que eu mencionei aqui no texto, no versículo de número 26, que também se repete no versículo 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Porque o texto do versículo 26, quando ele encerra, ele diz assim, faça-se tudo para edificação. Agora no verso 40 ele acrescenta, tem que edificar, mas tem que ser decentemente e com ordem. Neste texto então temos os termos gregos euximonos, traduzido como decentemente e decorosamente, taxis, que traduzido é ordem. Então nós temos decência ou decoro, e ainda ordem. São duas necessidades que precisam ser cumpridas em um culto, e aí nós vamos enfatizar aqui, especialmente no nosso culto pentecostal. Se não houver decoro, decência, pode ter certeza que está se falhando na apresentação desse culto a Deus. Da mesma forma que não pode haver desordem, tem que ser tudo muito ordenado. Esse negócio de que alguém diz, eu não consegui me controlar, esse negócio não está de acordo com a Bíblia,
porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se o indivíduo não consegue se controlar, alguma coisa está errada no seu culto, no seu serviço de adoração a Deus. Isso então, meus amados irmãos, nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. E cumprindo esses parâmetros, certamente ele será um culto em que as pessoas serão edificadas e o nome de Deus será exaltado. Vamos lá, pastor? Vamos lá. O culto ele tem essa característica, primeiro de serviço a Deus, depois de algo solene e o terceiro subponto aqui, o culto ele é santo. Pastor, me permita uma colocação. O professor desta aula deve aproveitar ao máximo este assunto. Com porque certeza. o que está ocorrendo hoje, a banalização dos cultos, principalmente das igrejas neopentecostais, é algo terrível. Está fugindo do controle, está aquém do que a palavra de Deus diz. E quando diz lá um culto solene, está se referindo a algo sagrado, algo sério, algo reverente. Pastor, e não está acontecendo isso. Está acontecendo exageros. Então é o momento do professor aproveitar este assunto. Olha só, vivemos numa época, não está na lição, de muitos modismos. Se fala em rir, não são do riso, né? Rugir, cair, pular e dançar no poder. Tais procedimentos são defendidos muitas vezes por pessoas que dizem ter uma nova unção no Espírito. Esta, porém, não existe, visto que a unção do Espírito de Deus é uma só. Como ensina o apóstolo João, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, lá em 1 João 2,20. Nesse caso, interessar-se por manifestações estranhas, diferentes das apresentadas no Novo Testamento, é se opor à legítima operação do Espírito Santo. Então, eu faço um pedido em nome de Jesus, o professor aproveite e vamos falar de acordo com a Bíblia Sagrada. Isso que está acontecendo aí é aberração, está fora, está divorciado do que a palavra de Deus orienta, e é o momento de aproveitar. Então eu vou aproveitar para entrar nessa sua vibe, porque a gente vê alguns cultos hoje que as pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo ficam rodando, e a gente sabe que isso não traz edificação nenhuma. Na verdade, esse negócio de rodar, você observa isso em cultos que são prestados a entidades, não é, que não diz respeito à igreja cristã. Não é? Esse é o primeiro aspecto. Aí, a algum momento, você vê pessoas que dizem que estão cheias do Espírito Santo e ficam se contorcendo, uma coisa que eu já vi quando você está lidando com pessoas com possessão demoníaca. Né? A pessoa fica ali se contorcendo e tal. Isso é coisa de quem está com possessão demoníaca. Isso não é próprio do cristianismo e muito menos de pessoas cheias do Espírito Santo. Você não observa esse tipo de coisa no Novo Testamento, quando alguém ficou cheio do Espírito Santo. Mas você observa, inclusive já nos próprios evangélicos, as pessoas quando ficavam possessas, endemoniadas, essas sim se contorciam. Então você observa que alguns costumes que vieram das religiões que não são propriamente ligadas ao cristianismo, pessoas que eram de lá, vieram para a igreja cristã e trouxeram esses movimentos para dentro dos cultos cristãos e, infelizmente, alguns querendo aparentar uma espiritualidade que não tem, aí se fazem valer desse negócio para mostrar para os demais que são espirituais ou que estão cheios do Espírito, quando na verdade há de se questionar de qual Espírito estão cheios, porque o Espírito de Deus não leva ninguém a fazer esse tipo de coisa. Então temos que estar atentos a essas práticas, esses vislumbres que nós podemos ver hoje de forma muito acentuada, especialmente nos cultos transmitidos através da internet. E o que acaba sendo um negócio complicado, porque uma pessoa que não é crente, um descrente, um incrédulo, alguém que nunca se envolveu com o cristianismo, quando vê um negócio desse, ele fica chocado
por entender que todas as igrejas têm aquela prática, quando na verdade nós sabemos que não são. Não são todas as igrejas que têm, só que as pessoas que não conhecem, elas acabam colocando todo mundo dentro de um mesmo saco, não é? Aí tem esse entendimento, quando na verdade não é. O culto a Deus, ele é santo. Ele é santo. Tópico 1 e o subponto 13, veja bem, se o culto é santo, eu imagino Deus observando certas reuniões que estão acontecendo por aí. Então a santidade de Deus, está aí na lição, é afirmada por toda a Bíblia. Então nós vamos ler aqui Levítico 11:44, pois eu, Senhor, Deus de vocês, não é? Pois eu, o Senhor, Deus de vocês, eu sou Deus de vocês, não é? Consagrem-se, ele diz, e sejam santos. Está aí nessa referência de 11:44. Então a santidade de Deus é expressa em toda a Bíblia, visto que Deus é santo lá em Levítico 20:26, o culto também deve ser santo. Então veja bem, a colocação feita aqui é muito séria. E é interessante isso daqui. Desta forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto. Se o culto é santo, o nosso Deus é santo, então as coisas que profanassem o nome de Deus deveriam ficar, de fora. Assim, veja bem, ou melhor dizendo, dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem praticava no Antigo Testamento. Agora, pastor, o senhor falou em cheio do Espírito Santo, a pessoa está cheia de Deus, Deus é santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, portanto, ele procura santificar-se. Vive em santidade, né? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo. A pessoa está cheia do Espírito Santo. Portanto, ela quer levar uma vida de santidade, cada vez mais próxima de Deus. Entendemos isto como cheia do Espírito Santo, não é? Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido, né? Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão. Então, isso não está somente lá no Antigo Testamento, né? O Novo Testamento também coloca aqui referências na nossa lição. O viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. Lá em Romanos 15, né? Deixa eu ver se eu marquei aqui, Romanos 15:5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando desse serviço e desta união do viver cristão na esfera do culto também. Nós devemos ter, não é, pastor? Olha, o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus, que tem essa santidade, não é, requer dos seus adoradores, dos seus seguidores, também essa santidade. E quando essa santidade não reflete, não está espelhada na vida dos seus seguidores, isso gera escândalo, porque as pessoas que não são crentes esperam de crentes exatamente isso, um viver diferenciado, um viver diferente, um agir diferente. E é exatamente isso que Deus recomenda na sua palavra, que seja o modo de vida dos seus seguidores. É interessante o tópico 1 e o subponto 3, eu estou lembrando aqui, se Jesus chegar em um culto desses, se eu chegar pessoalmente e olhar assim, mas o que está acontecendo? O apóstolo Paulo escreveu cartas para normatizar, não é? Para pôr normas no que estava acontecendo. Instruir, na verdade, Exato. É para dar instrução. E o como apóstolo Paulo ser. chegando e observando algumas reuniões, eu acho que ele ia ficar chocado. A igreja, o tópico 1 e ainda o subponto 3, o culto é santo. A igreja é o espaço sacro, santo, onde o culto acontece. Atos 13:2, na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, né, como já lemos esse texto, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Agora veja bem, enquanto adoravam o Senhor, ou seja, um lugar ali de santidade, um lugar de reflexão, um lugar da união entre o que nós vemos e o invisível, o sobrenatural.
Então a igreja é o espaço sacro onde o culto acontece, tá certo? Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não pode ser profanado. 1 Coríntios 11, 17 e o 18. 17 diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Ou seja, estava uma balbúrdia, Desordem, né? uma Uma desordem ali naquela. certeza. E o 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Então nós falamos isso, né, na aula passada, sobre essa questão da reunião para a ceia do Senhor. Estava realmente uma desordem, e o nosso Deus é santo e um Deus de ordem. Aí nós observamos Paulo entrando com a sua epístola para corrigir esses erros. Neste caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto, lá em 11 e 22, 1 Coríntios 11, 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Olha o puxão de orelha aí. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Não estavam levando a sério o espaço santo onde eles estavam. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então havia conduta errada durante o culto deve ser santo, santo, santo para um Deus santo. É muito fácil de se perceber quando há santidade no culto desde o seu início, porque se o culto está sob a direção do Espírito Santo, todas as coisas concorrem, não é? Acontecem de forma que o nosso Deus seja adorado, não é? Seja glorificado, a sua palavra seja anunciada, não é? As pessoas recebem edificação pela palavra que é anunciada. Em resposta às orações que se fazem nesse culto, Deus envia a sua bênção, transformando vidas, curando vidas e realizando prodígios, sinais e maravilhas. É algo que na história é assim. E se nós seguirmos o pensamento que o pastor Adovilso já se expressou aqui ao mencionar Paulo, se Paulo fosse a ver os cultos que se realizam, nós poderíamos deixar esse filtro um pouco mais fino e colocarmos assim, ó, se Gunnar Wingren e Daniel Berg, que foram os fundadores da Assembleia de Deus, vissem como está o culto em algumas das nossas Assembleias de Deus, eles igualmente ficariam chocados. E isso nós podemos mencionar a respeito de fundadores de outras igrejas que temos aí, igrejas históricas, que também perderam o fio da meada, não é? Adotaram rituais que não são sequer cristãos, pagãos para os seus cultos. Isso não, como já mencionei aqui, de trazer costumes de cultos que são ofertados a entidades que não são ao nosso Deus e que adotaram isso também para o culto cristão, e outras questões que aqui não cabe mencionar, mas você percebe que o pessoal perdeu a mão. Essa é a verdade. Encerrando aqui o tópico primeiro da nossa lição de número 11, sendo o culto uma forma de serviço a Deus, a sua prática requer reverência, ordem e santidade. Vamos para o intervalo e já retornamos para o tópico de número 2 da nossa lição de número 11, você não perca. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus.
Amados irmãos, o tópico segundo da lição fala a respeito do propósito do culto. Então você fique atento, porque nós temos aqui algumas regras que são imprescindíveis para um culto essencialmente cristão, onde se busca a primazia, não é, no serviço a Deus. Porque culto é serviço, nós já vimos isso. Pastor Eudovilson, o primeiro aspecto que nós temos do propósito do culto a Deus é exatamente glorificar a Deus. Tópico 1 e o subponto 2. Veja bem, o culto é uma celebração. Eu já vejo aqui celebração como uma festa, é algo alegre. Culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Salmo 48, verso 1 diz assim: grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade de nosso Deus. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. O foco deve ser Ele. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Salmos 103, 1 e 5. Olha o Salmo 103, verso 1 ao 5. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga. Esse bendiga significa glorifique, louve ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Verso 3, é Ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as suas doenças. 4, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Enche de bens, o verso 5, a sua existência de modo que a sua juventude se renova como a águia. Veja bem que tudo foi centralizado em Deus e não no homem. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho aqui. Agora, veja bem, nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, ou seja, Jesus é o centro do culto, é Ele que deve ser glorificado, magnificado, exaltado. Em toda a Bíblia, aliás, Ele é o protagonista da Bíblia, Ele é o centro da palavra de Deus, então o culto deve ser direcionado a Ele, e a homem não. Não ao homem, certo? É exatamente a o que Cristo. está aí na lição. E nunca antropocêntrico, cristocêntrico, Cristo no centro. Antropocêntrico, antropos, homem, centro, homem. Então, não deve ser antropocêntrico, ou seja, o homem centralizado no culto. De maneira nenhuma. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Lá em 1 Coríntios 2 e verso 1, não está na lição, mas nós trouxemos aqui. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente e nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Olha o versículo 2. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Ou seja, o cerne, o centro da mensagem pregada é Jesus. A Ele louvor, honra e glória de eternidade a eternidade, não é? Então ele é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que media, não é? Lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e quem é? Jesus. Ele é o mediador. Criaram algumas medianeiras por aí e outros mediadores, mas não existe. Segundo a palavra de Deus, é Jesus Cristo, o nosso mediador, e o eterno sumo sacerdote. Na antiguidade, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos e oferecia ali o sacrifício, ou melhor, aspergia, não é? Fazia todo o seu trabalho no lugar santo dos santos. Hoje não existe mais o sumo sacerdote humano, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. Hebreus 2 e 17 diz assim: por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. O nosso sumo sacerdote hoje, Jesus Cristo de Nazaré. Se Deus não é celebrado, aí tem uma colocação, ele não é glorificado. Se ele não for glorificado, então o culto perdeu o real sentido. Veja bem como que é sério participarmos de uma reunião, de um culto. Chegamos lá para exaltar, glorificar a Deus, agradecer a Ele por tudo quanto Ele fez, está fazendo e irá fazer pela sua igreja, por nós. Quando as pessoas querem apresentar um culto antropocêntrico, eles têm dificuldades, não é? Vão ter dificuldades com certeza. O antropocentrismo
que coloca as pessoas, não é, o ser humano como o ponto principal, então você observa quando os hinos de louvores que são cantados sequer mencionam Deus, mas colocam a pessoa como um ser imbatível que vai vencer custe o que custar. E nós sabemos que não é bem assim. Porque, vamos aqui bem claramente, Paulo escreveu aos Romanos dizendo que nós somos mais do que vencedores. Em Glória a todas Deus. estas coisas, ele diz, somos mais do que vencedores. Aqui, no texto de Romanos, ele está falando a respeito da salvação e das implicações da salvação, e então naqueles aspectos somos mais do que vencedores. Porque se não fosse assim, nós poderíamos dizer que Paulo se enganou na sua mensagem e que não era o Espírito Santo na vida dele, porque o apóstolo Paulo foi morto, entendeu? Ele foi crucificado, mas não é mais do que vencedor? Ué, Paulo passou dificuldades quando você lê a segunda epístola que ele escreveu aos Coríntios, e eu me refiro especialmente ao capítulo 11, e ali a partir do versículo 22, 23, ele fala das dificuldades que ele enfrentou na vida e no ministério. Alguém poderia olhar para aquilo ali e dizer, não, esse camarada está desviado, porque não pode um crente sofrer esse tanto. Mas você observa que os cultos que colocam o homem no centro, eles vão ter sempre essa dificuldade. Agora, quando você coloca o Senhor no centro, aí ele se garante. Né? A verdade é que ele se garante. Então, nós vimos o propósito do culto, glorificar a Deus. Agora, quando é que um culto não está cultuando a Deus? Ou seja, quando é que nosso serviço de culto de fato não está sendo dirigido para Deus? E nós podemos entender que verdadeiramente existem reuniões que chamam de culto, mas na verdade não é culto a Deus. Paulo, ele censura os coríntios afirmando no texto da primeira epístola, né, capítulo de número 11, e a referência é o que está na lição, inclusive, é o versículo de número 20, ele diz assim, ó, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, ele está dizendo aqui do escândalo que estava havendo. Ou seja, o pessoal se reunia para uma celebração e, na verdade, aquilo que eles estavam fazendo não era uma celebração. Era como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, o que vocês estão celebrando não é a ceia, é uma outra coisa, mas não pode se dizer que esta celebração é de fato algo direcionado a Deus. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Não, na verdade, não daquela forma, daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões que estão envernizadas no sentido assim, dá aquele brilho, não é? Você pega uma madeira que está fosca, aí você passa aquela ademão de verniz, fica aquela coisa brilhosa. Assim, há reuniões que têm assim até um certo brilho, para se parecerem como um culto, mas de fato não são culto. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. E às vezes a gente observa isso quando a gente chega em alguns lugares, não é? As coisas estão completamente afastadas da verdadeira adoração a Deus. Diante disto, eu trouxe aqui o versículo, Marcos capítulo 7, versos 6 e 7. Olha que palavra direta sobre isto. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Pronto. Veja bem. Está muito claro, né? Esse aqui está claro e é objetivo. Não está na lição, marque aí. Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Só com a boca, com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Põe para mim, irmão pastor. Vamos lá, o propósito do culto também é edificar a igreja. Edificar, aí é que está esse ponto muito importante que o professor pode fazer uso. O tópico 2, eu subi ponto 3. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, isso aqui pressupõe, quando vocês se reúnem, sempre estava acontecendo a reunião, periodicamente. Aí já é a contrapartida, já é um texto
contra os desigrejados. Não precisa reunir. Está aqui, ó. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, outro palavra de instrução, revelação, uma palavra de língua, interpretação. Tudo que ocorre, seja feito para crescimento, para edificação da igreja. Agora, o que é edificação? Na sua essência, edificação refere-se ao ato de construir, fortalecer, aperfeiçoar algo ou alguém. Na Bíblia, a edificação é frequentemente associada à construção de um relacionamento com Deus. A cada culto, pastor, nós temos que sair edificados. Agora, a pergunta é que eu faço: as reuniões que estão acontecendo, as pessoas estão sendo edificadas em Deus? Estão crescendo espiritualmente? É uma pergunta que deve ser respondida, tá certo? O verbo grego oikodomeu, está aí traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto que o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha, que nós conhecemos muito bem. Um edificou a casa sobre a areia e outro sobre a rocha. E a destruição daquela que foi construída sobre a areia foi terrível. Vieram os problemas, dificuldades, os ventos e rios, enfim, derrubaram aquela casa. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. Ou seja, nós temos que crescer espiritualmente. E eu não vejo outra maneira, pastor, e senhoras e senhores, através do estudo da palavra de Deus. É orientação bíblica. A edificação é gradativa. Exatamente. Né? Agora, veja bem, no sentido de algo que está sendo construído. Então, preste atenção nisto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 e versículo 1. Eu não marquei aqui, Segui pastor. o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Isso é para que é? Para crescimento, para edificação da igreja. Não é? Trazer edificação. Os dons servem para isso. Os dons. O verso 40, que nós já mencionamos aqui, ele também faz essa referência, assim como o 26, faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, é uma normatização que nós temos para o culto cristão. Exatamente. Nós servimos a um Deus extremamente organizado. Então, eu creio que Ele não tem prazer em uma reunião onde não há edificação. No próximo slide, a edificação da igreja, edificar a igreja. Neste capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação. Olha aí a prioridade. Assim, aquele que fala línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. 1 Coríntios 14, 5. Olha a palavra do apóstolo Paulo. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. É aquela situação. Estou pregando em uma igreja, levanta alguém em línguas estranhas. Eu vou parar e observar. Se for de Deus, ele vai interpretar, ou alguém da igreja se levanta para a interpretação. Se ele ficar falando em línguas estranhas, e não interpreta, e ninguém interpreta, eu vou continuar com o meu sermão. Então nós devemos ter esse discernimento. E agora, quando todos falam em língua estranha e ninguém interpreta, aí algo está ocorrendo. Embora, pastor, eu oriento os alunos que estudar a Bíblia não é fazer com que as pessoas fiquem incrédulas. Com certeza não. Deus, o nosso Jesus, ele é o dono da igreja. Em algum momento ele toma a igreja conforme a vontade dele. Mas temos critérios bíblicos para termos um culto, ordem no culto, um culto realmente em que o nosso Deus seja glorificado. A igreja que é bem ensinada não vai ter dificuldade com Exatamente. E pastor, eu já disse aqui algumas vezes, o Coríntios 12, 13 e o 14, são muitos poucos líderes que gostam de entrar neste assunto aí. Com certeza. Né? Principalmente Coríntios 14. Agora o 12 fala da profecia, o 13 fala do amor e o 14 fala das línguas estranhas e dons também. Então o amor é o equilíbrio. Está bem no meio. Se a igreja é bem ensinada, não tem problema. Até porque, assim, se o pastor está pregando a palavra, ele está profetizando a palavra. E a orientação bíblica é, enquanto um está falando, os outros se calem.
né? E nós já mencionamos aqui o fato de que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, se ele está recebendo uma mensagem de Deus, ele vai esperar o que está falando encerrar para que ele possa falar, porque Deus não é Deus de desordem, senão de ordem. Então, acabou-se a mensagem. Então, aquele que recebeu a mensagem vai proferir a mensagem. E os outros vão ouvir, julgar a profecia, na verdade, conforme a orientação que nós também temos na palavra. E aí, quando esse acaba, se é línguas, tem que haver interpretação, e se não há interpretação, a orientação do capítulo 14 é que se cale, outro vai usar a expressão do dom de línguas desde que haja interpretação. Se não há interpretação, que se cale. Aí outro, depois, né, não junto, outro depois vai se levantar em profecia. Eu estou dizendo vai, não quer dizer que é uma obrigatoriedade. Pode, porque isso é de acordo com o Espírito Santo. E como o Espírito Santo faz tudo com ordem e decência, não vai haver bagunça. Aí a igreja vai ser edificada. Porque o texto, o pastor Adolvilson mencionou o versículo 5, mas se você ler o versículo 6, Paulo diz assim: e agora, irmãos? E se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Que vos aproveitaria se eu não falasse ou por meio de revelação, ou por meio da ciência, ou por profecia, ou por doutrina? Porque se você assumir a plataforma, não é, o púlpito, e começar a falar em línguas estranhas, e fala em línguas estranhas, e não tem interpretação, as pessoas vão ficar sem saber aquilo que o Espírito Santo está comunicando contigo. Isso para não dizer dos exageros que há de pessoas que querem aparentar uma espiritualidade que não tem e fica nessa ali de falar em línguas estranhas quando sequer ele mesmo está sendo edificado. Então isso também é uma questão para se avaliar. Muito bem, todos os demais dons deveriam seguir esse critério, lá de 1 Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, o foco de dons espirituais, dons ministeriais que nós vamos ver adiante, o foco é crescimento da igreja. Da mesma forma, os dons ministeriais de Efésios 4:11, que está escrito, vamos ver o que está escrito em Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas qual é a finalidade? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, esta é a razão da hierarquia na igreja. É para edificar. Edificar é crescer. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. São focos como este que não são observados. Textos como estes que as igrejas estão deixando passar. O foco de Deus através da sua palavra é o ensino, é a orientação, é o crescimento, tá certo? Deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Então, acabamos de ler aqui, né, os dons ministeriais. Objetivo, crescimento, edificação da igreja. Muito bem, meus irmãos, encerrando aqui esse tópico segundo, embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, então vamos colocar aqui o cristocentrismo e não o antropocentrismo. Um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Já tratamos a respeito disso aqui, enquanto comentando esse tópico segundo da lição. Vamos fazer um breve intervalo e já vamos voltar para o tópico terceiro da lição. Fique ligado, não perca, porque certamente será uma bênção. Vamos falar sobre a liturgia do culto. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério.
Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Amados irmãos, retomando aqui a nossa aula, o tópico 3º, a liturgia do culto, é um tema bastante importante, uma vez que nós já mencionamos aqui que na Bíblia não foi deixada uma liturgia assim programada, até porque o Espírito Santo não quer engessar a igreja, não é? O Espírito Santo não quer deixar aquela coisa assim, de forma que não haja espaço para que ele próprio, o Espírito Santo, movimente as coisas na igreja, mas existem alguns pressupostos que estão na palavra de Deus e que nós devemos seguir, acompanhar, tomar como regra para a realização de um bom culto, uma liturgia que seja mais completa. Vamos então para o primeiro aspecto que entendemos que não pode deixar de haver num culto, é exatamente a exposição da Bíblia. Exatamente, é o foco. O movimento pentecostal tem firmado o seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Ou seja, tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. O que está acontecendo nesses movimentos tem apoio? Tem respaldo? Sim ou não? Então devemos estar atentos, tá certo? Essa forma mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Ou seja, o foco é a pregação, é a mensagem da palavra de Deus. Já fui pregar em algumas igrejas que não eram da Assembleia de Deus, que cantaram, louvaram, e, enfim, 9 horas da noite passaram para mim e disseram: o senhor pode ir até a hora que o senhor quiser. Eu ensino totalmente aqui o contrário, não é? Que tem que ter uma ordem, um horário a ser obedecido. Claro, passar um pouco de tempo ali, um tempo, né, pequeno, não tem problema. E tem momentos que o Espírito de Deus toma a igreja. Então nós temos que ter esse equilíbrio, este bom senso. Aí quando o pessoal foi o momento da pregação, o pessoal já estava cansado. Aí eles não conseguem ficar concentrado na Exato, mensagem. já estavam cansados, aí complicou, né? Então esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar lugar de primazia. O que deve acontecer no culto? 40, 50 minutos de pregação de Bíblia na dinâmica da liturgia do culto. Liturgia é a ordem do culto, como ele acontece. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja é responsável pela liturgia do culto. Deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. Como está escrito ali, exposição da Bíblia é central, né? Deve ser o foco do culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez a exposição das Escrituras à base do seu ministério. Eu quero dizer aqui que a Escritura se refere ao Antigo Testamento, por favor. Lucas 4,16 diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou para ficar gritando. Não, a Bíblia diz que levantou para ler. Olha só. E é interessante que um aspecto ele lia e depois se assentava e começava a explicar. Agora veja bem o versículo 16, que está aí também, 4,16 eu já li, né? Agora o 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Qual o foco de Jesus? As Escrituras. Isso deve ser o foco também da igreja. Jesus na sinagoga, veja bem. Queridos, olha que eu marquei aqui, lá em Lucas 24, 26, não está na lição,
Não devia, quando aqueles dois estavam indo para o caminho de Emaús e tal, o verso 26 diz assim, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E o 27, olha só, Jesus e a Bíblia, melhor, o Antigo Testamento, né? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Está aí o foco da nossa reunião, de nossos cultos, é a pregação da palavra de Deus. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, e aí a referência é exatamente o textuário da lição, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo pôs doutrina e instrução, e está ligado ao grego didaquê, não é? Como uma das necessidades da igreja, doutrina e instrução. Olha só que coisa maravilhosa. Tem para todo gosto. Eu acrescentei aqui, não é, a nossa confissão de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é algo também que um assembleiano precisa tomar conhecimento. Você precisa ter, não é, essa declaração de fé para saber exatamente aquilo que é o postulado da nossa Assembleia de Deus. Nós encontramos o mesmo apóstolo Paulo, juntamente com o seu companheiro Barnabé, expondo a palavra de Deus. Então você vê, Paulo fez da pregação da palavra a base do seu ministério. Você tem Jesus, que faz também da pregação, não é, do anúncio, da leitura, da exposição da palavra de Deus, também como a base da sua pregação. Mas aqui nós vemos o exemplo de Paulo e Barnabé. Atos capítulo 15, o versículo de número 35, diz assim o texto: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, eles tiveram essa ênfase na sua vida ministerial. Da mesma forma, o apóstolo Paulo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras. E aí nós avançamos para Atos capítulo 18, e o versículo é o 11, e o texto diz exatamente assim: E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que Paulo estava fazendo? Ele estava doutrinando a igreja, ensinando a igreja qual era a forma correta, a maneira certa, a maneira mais adequada. Foi exatamente isso que Paulo fez. E olha que depois ele teve que escrever a epístola aos Coríntios para corrigir ainda os desvios. Então você observa que a palavra de Deus ela precisa ser ensinada e não pode ser deixado o ensino. Precisa ser repisado ou ainda reprisado. Ver de novo e aí novamente ver aquilo que já foi visto, para que os fundamentos possam ficar bem postos, bem colocados, né, bem firmes. Essa é a ideia que nós temos aqui, quando na liturgia do culto tratamos deste primeiro aspecto, que é a exposição da Bíblia. Agora o culto pentecostal, meu irmão, na liturgia, ele também precisa ter esse segundo aspecto, que é a adoração entusiástica. O culto não pode ser aquele negócio morto, tem que ser feito com vida, com entusiasmo. Aí entra o equilíbrio, né, pastor? O Paulo escreve a igreja de Corinto para dar aquela, corrigir alguns erros, e também não deve ser isto que o pastor falou, uma reunião fria, né? Deve ser uma adoração entusiástica, com alegria. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que é o textuário que o pastor já mencionou algumas vezes aí, o textuário da lição de hoje. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon, e alguns dizem psalmoi, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. Então lá, que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tá? É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isto porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo, que se reuniam para adorar. Efésios 5,18, na Nova Versão Internacional, diz assim: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E o verso 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E olha aí o versículo 20, dando graças constantemente a Deus
Pai de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejo aqui, nas entrelinhas, um momento de alegria, de celebração. E o foco é Deus. E é interessante, dando graças constantemente. Ou seja, aqui não está escrito, mas deviam ter os seus problemas. Mas chegavam diante de Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de Jesus. Então, o pastor Odovilson leu na versão internacional, a NVI, e o texto fala de cantar e louvar, na NVI. Na edição revista e corrigida, fala de cantar e salmodiar, porque o salmodiar é exatamente adorar a Deus na sua essência, por aquilo que Ele é. E o fato é que muitos dos nossos cultos já perderam essa característica. Agora, nós vemos na liturgia do culto, especialmente no culto pentecostal, a exposição da Bíblia como algo que é referência e deve ter primazia. Nós vemos essa adoração entusiástica, mas também vemos o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, que aqui o pastor José, que é o autor desta lição, ele menciona, ele destaca, não é? William Menzies, ele destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais, e pelo menos deve ter. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Ruidosas, meus irmãos, é porque havia barulho, não era aquela coisa assim quieta, porque se você quer estar num culto silencioso, certamente esse culto não é na Assembleia de Deus. Eu não vou citar nome de igreja aqui, porque é tão chato, né? Ainda que os pastores dessa outra igreja que está aqui na minha mente para falar, eles mencionam e até debocham dos cultos assembleianos, mas diferentemente dos cultos deles, os cultos assembleianos e pentecostais têm essa característica, alegres e ruidosos, porque há movimento de Deus. Não é aquele culto que você ouve até as moscas que estão passando ali. Isto era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Ou seja, as pessoas levantavam a sua voz, não é? E engrandeciam a Deus. Isso desde o começo do movimento pentecostal, não é uma coisa do século 21. Isso também acontece no levantar das mãos. Levantar as mãos. Tem algo que se costumou fazer, e isso a gente consegue definir exatamente a partir de quando isso começou, dos pregadores pedir para as mãos, levante a sua mão e adore a Deus. E se tornou algo mecânico, de forma que em algum momento o indivíduo que está pregando, porque não tem algo para falar, ele usa aquele tempo, né, que a gente chama de dar tempo para o cérebro, para pensar e organizar as ideias para continuar falando. Levante a sua mão e adore a Deus. E as pessoas sequer estão ligadas naquilo que ele está dizendo. E aí entenda-se que o levantar as mãos, que nós temos inclusive respaldo bíblico para isso, deve ser feito como resposta a uma percepção que o indivíduo tem de que Deus se faz presente. Então a pregação está sendo emitida, a mensagem está sendo anunciada, pregada, o louvor que está sendo cantado gera no indivíduo, na pessoa em particular, essa percepção de que não, Deus está aqui, Deus está ao meu lado, Deus está aqui comigo, Deus está falando comigo. O indivíduo tem essa percepção e espontaneamente levanta as suas mãos e adora a Deus, porque ele está entendendo na sua consciência, na sua razão, que aquilo que está sendo falado, que aquilo que está sendo cantado é uma verdade e que esta é a verdade de Deus para a sua vida. Em resposta a isso, então ele levanta as suas mãos, ele percebeu que é de Deus para a sua vida. Entendeu como é? Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Louvar a Deus em alta voz não é novidade para ninguém. E exercitar os dons espirituais sempre em conformidade com a instrução de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14. Ali ele está normatizando como é
que o exercício dos dons espirituais deve acontecer durante uma reunião, um culto público. Louvar a Deus em alta voz, porque o Senhor é merecedor do louvor e da nossa adoração. Pastor, antes do encerramento aqui, culto, eu marquei aqui, pastor, não está na lição, culto não é receber, é doar. Veja bem, o verbo em Hebreus 13 e 15, por meio de Jesus foi, pois, ofereçamos a Deus. 13 e 15 de Hebreus. O verbo oferecer significa colocar sobre o altar, trazer para o altar, oferecer. Por que eu estou falando isso? Hoje as pessoas vão ao culto para receber, mas quantos querem dar ou doar-se para a obra? Quantos querem servir? Porque as pessoas já estão, olha, vai ter campanha da cura. Automaticamente a pessoa vai para receber a cura e não para oferecer um culto. Culto da prosperidade. A pessoa já vai focada no que ela quer e não em dar, não em Oferecer cultuar a Deus. E normalmente, para encerrar, pastor, dizemos, vamos ao culto. Alguém diz assim, é errado. Não vamos ao culto, como se o culto fosse uma cerimônia a ser assistida. O correto é dizer, vamos cultuar, ou seja, vamos servir. Seria a colocação, não é? Então, quando nós falamos, vamos à igreja, vamos adorar, vamos cultuar a Deus. Agora, a maioria de nós, olha a colocação do verbo, a maioria de nós, vamos lá para receber algo. E é o contrário, vamos lá para oferecer louvor, glória e exaltação a Deus. E em resposta a isso, Deus, quando quer, segundo o seu propósito e a sua vontade, Claro, sem concede dúvida. aquilo que nós necessitamos, porque a Bíblia diz que Ele sabe exatamente aquilo que cada um de nós precisamos, mesmo antes de que uma palavra saia da nossa boca, não é? A sinopse aqui do ponto 3º da lição, o culto pentecostal segue o modelo da liturgia neotestamentária, com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. Não pode ser diferente. E oriento sempre, pastor, o estudo bíblico, teológico, não é para engessar o Espírito Santo. De jeito nenhum. De jeito maneira. A igreja dele, ele tem plena liberdade de atuar no momento. A igreja dele. E nós ainda temos pastores no século XXI usando o texto com uma hermenêutica muito errada, dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica. Com base nisso, eles, olha, não precisamos estudar a Bíblia. Não. Na verdade, ali, Paulo está dizendo que a letra que mata é a letra da lei. A lei. A letra Justamente. da lei, de fato, matava, porque ela dizia, olha, se você fizer isso, ou se você não fizer isso, você vai sofrer isso, vai ter sanção. A letra da lei mata. Agora, o Espírito, ele vivifica. O indivíduo que estuda a Bíblia, ele recebe espírito e vida, porque a fé, diz Paulo aos Romanos capítulo 10, versículo 17, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. O ensino da palavra, o estudo da palavra produz fé. É simples assim. Vamos para a conclusão, pastor? Vamos lá. Nessa lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma. Professor, aproveite essa lição, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Graças a Deus, que bênção. Meus irmãos, para nós é uma satisfação muito grande nós podermos estar aqui, já caminhando, já a próxima lição já vai ser a penúltima desse trimestre, não é? Mas estamos aqui buscando servir ao Senhor cada dia melhor, cada dia mais. E com isso, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que também tem se dedicado ao ensino, ao aprendizado da palavra. Deus abençoe a vossa vida. Deus abençoe a vossa família, Deus abençoe também o vosso ministério. Em tudo, o nome de Jesus seja exaltado na vida de cada um de vocês. Obrigado pela assistência, não é, aqui às nossas aulas, pela participação. Vários irmãos têm tomado liberdade e enviado mensagens, inclusive com sugestões, e a gente vai acatando e vai adaptando. O fato é que a gente quer melhorar cada dia mais para servir também melhor.
Deus abençoe vocês, pastor Adovilson. Muito bem, e não é proibido compartilhar, comentar De essas forma aulas. alguma, de forma alguma. Hoje tivemos uma aula extremamente proveitosa. Que Deus abençoe a todos. Continue orando por nós e nós por vocês. E a vitória é da igreja, a vitória é nossa no nome de Jesus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor.